Meu nome é João Vinícius Santos, eu sou formado pela Universidade Federal Fluminense, sou cientista da informação e atuo, né, há mais de 10 anos com segurança da informação e governança na área de TI. Né, e terminei agora pela Universidade de Wharton, lá na Pensilvânia, o curso de especialista em inteligência artificial para a área de ciência de dados. Então, essa iniciativa da Educaí Brasil, ela começa numa visita minha com um amigo meu na prefeitura. Eu fui à prefeitura resolver um problema com ele e, chegando lá, eu observei que tinha um servidor com 2 telas abertas, com o ChatGPT aberto numa tela e um PDF aberto na outra. Ele copiava dados daquele PDF e colocava lá no ChatGPT. Eu perguntei, bem, será que ele está utilizando algum tipo de máscara para os dados que são sensíveis? Fiquei com essa pergunta, levei essa pergunta para casa e, como usuário e como especialista em inteligência artificial, eu comecei a observar que existiam aí alguns problemas. Conversei com diversos amigos que são servidores públicos e perguntei, vocês receberam um manual de inteligência artificial? E em 100% dos casos a resposta foi que não. Então, baseado nisso, a gente surgiu com a iniciativa da Educaí Brasil e a gente traz esse workshop de boas práticas do uso de inteligência artificial na gestão pública para poder tentar explicar quais são os problemas que a gente tem. E hoje, nessa live mais curtinha, a gente vai tentar, nesse espaço de tempo, ver o que a gente consegue entender dos problemas e dos riscos e ver como que a gente pode fazer para ajudar vocês nessa parceria com o Marinho e com a Abades para poder minimizar esses riscos. Né? Então, eu comecei a entender que haviam riscos, então eu preparei esse estudo para a gente entender junto quais são os riscos e alertas no setor público do uso de inteligência artificial. O primeiro risco que a gente tem, que a gente precisa ficar atento, é sobre ética e transparência. O uso de inteligência artificial na gestão pública, ele apresenta essa série de problemas e desafios que a gente precisa considerar, e um deles, que é um ponto crítico, é relacionado à ética e transparência. Os algoritmos, eles operam como se fossem uma caixa preta. ChatGPT, DeepSeek, Anthropic, eles dificultam essa interpretação e a explicação das decisões tomadas. Ou seja, isso torna especialmente problemático quando essas decisões impactam diretamente na vida do cidadão, como na concessão de um benefício social, na definição de prioridades de serviço. A falta dessa explicabilidade de como que funciona o algoritmo, ela compromete a prestação de contas e pode acabar gerando desconfiança, especialmente se houver indícios de que há uma discriminação algorítmica, ou seja, a reprodução de possíveis preconceitos presentes nesses dados que a IA utiliza para treinar os seus modelos. Então, ou seja, a gente não tem uma transparência de como que funciona um modelo de inteligência artificial a partir dos seus algoritmos. E o outro ponto diz respeito à privacidade e à proteção de dados. Ou seja, a coleta massiva de informações sensíveis, muitas vezes sem o devido consentimento ou transparência, ela pode sim violar a Lei Geral de Proteção de Dados e ela pode expor os cidadãos a risco de vazamentos e até cyberataques. Além disso, o setor público, ele ainda enfrenta esses desafios relacionados à qualidade e à confiabilidade de dados. Muitos órgãos acabam tendo algumas bases desatualizadas, incompletas e incompatíveis, o que pode comprometer essa eficácia de solução baseada em inteligência artificial. Uma outra lacuna também que a gente acaba encontrando é justamente esse ponto, a capacitação técnica dos servidores. Né? Faltam profissionais ainda na área de inteligência artificial com a formação adequada para desenvolver e aplicar essa fiscalização do uso de inteligência artificial. A gente sabe que o processo no setor público, ele precisa passar por uma série de regulamentações e isso demora. Entretanto, a velocidade da inteligência artificial é mais rápida. Então, a gente tem mais e melhores recursos, cada vez mais rápido, sem que profissionais treinados para isso sejam formados em tempo hábil, né? E aí você soma isso a uma resistência cultural que acontece, é normal, diferentes gerações, e isso acaba marcando um certo receio
por substituição de emprego por inteligência artificial e essa desconfiança em relação à automação de determinados processos. E, obviamente, a gente tem também um problema que é, se a ferramenta ajuda no nosso trabalho, mas ela é uma ferramenta de terceiro, o ChatGPT, por exemplo, que pertence à OpenAI, que é uma empresa americana, se a gente tiver sempre utilizando no serviço público uma inteligência artificial de terceiro, a gente acaba gerando uma dependência tecnológica e uma perda de autonomia. Então, num outro momento, num outro ponto, justamente em função disso, a gente acaba ficando sem diretrizes claras. O que eu posso usar? Como eu posso usar? O que eu posso fazer na inteligência artificial dentro do serviço público? Essa falta de diretriz clara, ela gera um agravamento desse problema, né? A gente não sabe quais são os limites e os mecanismos de controle, né? E, obviamente, a sociedade civil ainda participa pouco dessa formulação, né? A supervisão dessas políticas de automação reduz um pouco a legitimidade e a confiança. E, por fim, a gente tem um risco, que é o risco de análise crítica e sensibilidade social, né? Como é que a gente pode verificar que decisões automatizadas elas sejam tidas sem uma devida análise crítica e uma sensibilidade social? A lógica dos algoritmos, por mais que eficiente em termos técnicos, ela acaba desconsiderando contextos complexos, né, que são relativos à natureza humana, e isso pode levar a uma burocratização maior ainda dos serviços, porque os processos automatizados eles não se adaptam muito bem à realidade vivida pela maioria dos cidadãos. Então, para a gente poder entender como que esses problemas acontecem e como que a legislação brasileira opera nisso, e quais problemas que a gente pode enfrentar, a gente vai passar bem rapidinho aqui pela linha do tempo da segurança da informação de dados no Brasil. Em 1988, a gente tem a Constituição Federal. Mais para frente, a gente tem a primeira lei de 1991, né, que é a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, e a gente vai, em 2011, ter a Lei de Acesso à Informação, foi muito noticiada, aí a gente acompanhou muito. Em 2014, a gente tem um Marco Civil de acesso à internet, também muito importante, e até a gente ir parar aí em 2024, passando em 2018 pela Lei Geral de Proteção de Dados, e em 2023 a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que alguns tribunais, por exemplo, já estão usando. E agora, esse ano, o senador Rodrigo Pacheco mandou o projeto de lei 2338, que é o marco legal da inteligência artificial, e ele ainda está em tramitação. Legal, Vinícius, como é que a gente faz para saber quais são os problemas que, o dia que esse marco legal estiver funcionando, eu já estou preparado para isso? Como é que a gente se antecipa? Né? Então, vamos lá. O marco legal de inteligência artificial, ele vai ampliar as atribuições da ANPD. Vocês sabem, vocês conhecem a ANPD? Pouca gente conhece a ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi criada junto com a LGPD. Só que, no marco legal da inteligência artificial, a ANPD ela passa a atuar também como órgão de fiscalização e aplicação de sanções mais robustas. Ou seja, olha o risco. Olha o risco ficando mais sério. Quando você dá aquele Ctrl+C, Ctrl+V num edital ou num documento, na inteligência artificial, olha o que pode acontecer. A ANPD, junto do marco legal da inteligência artificial, ela reforça o papel regulador da proteção de dados no Brasil. Ou seja, o negócio está ficando sério. O negócio está ficando sério. A gente precisa entender que riscos acontecem e sanções acontecem. Então, utilizar dados públicos na inteligência artificial, sabendo que a inteligência artificial não garante para a gente, e eu vou mostrar isso para vocês mais na frente, que os dados que vocês estão colocando lá não se tornem públicos, é um risco muito grande. O risco de processo administrativo, risco de exoneração e de multas. É isso que o marco legal da inteligência artificial vai trazer para essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Beleza, vamos aqui na cabeça do nosso bonequinho. E como é que a gente faz para se livrar disso? A gente já entendeu que se a gente fizer um login no ChatGPT, colocar o nosso e-mail, colocar a nossa senha, a primeira coisa que ele aparece para a gente é: você aceita esses termos? E a gente vai lá e aceita, e invariavelmente, muito em raros casos, a gente lê esses termos. E um dos termos que está lá é: seus dados podem ser compartilhados para treinamento da inteligência artificial. Antes de mostrar para vocês como que a gente pode se livrar disso, é muito importante entender o processo para acompanhar a evolução. Eu cito muito esse exemplo básico, né? É quase impossível a gente passar num concurso público se a gente não estudar a matemática básica lá. A gente acaba aprendendo ali o básico de somar, dividir, subtrair, funções, para poder conseguir entender a matemática mais complexa. E na informática é muito parecido. Vocês devem lembrar aqui, eu acho que a grande maioria de vocês, quem puder botar aí no chat, né, quem começou a usar computador e internet no começo dos anos 2000, vocês devem lembrar disso aqui. Alguém lembra disso? O KD. O KD foi o primeiro mecanismo de busca que a gente teve disponível na internet. E eu acho interessante a gente explicar, né, como é que funciona, porque na década de 90, esses mecanismos de busca, eles eram, através da internet de escada, uma página que a gente chama na programação de HTML, que nada mais era como se fosse uma grande lista digital. Ao invés dela ser telefônica, era um site. Inclusive, aqui vai uma curiosidade, pouca gente sabe, mas é por isso que a Amazon se chama Amazon e a Apple se chama Apple. Essa lista que o KD colocava para a gente, ela era uma lista em ordem alfabética. Sites de comida, sites de compra. Então você clicava nos setores e ele exibia a lista dos sites disponíveis em ordem alfabética. O KD funcionava como um catálogo manual de sites, né? E ele era incluído aí por uma espécie de curadoria humana, né? Categoria de culinária, educação, jogos, e as buscas elas retornavam resultados mais por tentativa e erro do que por uma relevância real, né? E aí, com o tempo, a gente teve o Google, né, que revolucionou tudo. Em vez de o site depender que a sua busca fosse feita por uma curadoria humana, o Google ele revoluciona a internet usando um algoritmo chamado PageRank, que é o ranqueamento de páginas. O que ele faz? Ele avalia a importância de uma página com base em quantos outros sites acessam nela. E para dar um exemplo de que a gente já está usando inteligência artificial e a gente pulou alguns processos, eu posso mostrar para vocês que a gente mal usou todas as ferramentas que o Google oferece. Vou dar um exemplo prático. O Google, você pode pesquisar arquivos específicos, por exemplo, um PDF, dentro de um site específico. Se você for no Google e escrever site, vamos botar que seja dentro do site da Abades, abades.net, e der espaço no mecanismo de busca do Google, quem quiser fazer esse teste agora aí, escrever EXT, asterístico.pdf, vocês vão ter uma pesquisa só de arquivos PDF dentro de um determinado site. Ou seja, a gente teve ferramentas, tem até hoje, que entregam para a gente diversas funções e a gente pulou esse aprendizado. Então é importante a gente entender esse processo para entender como é que a gente chegou aqui agora. Basicamente, né, mesmo com todas essas informações acessíveis, a gente ainda precisava, como eu expliquei agora com o Google, saber o que perguntar e como procurar. Essa função, por exemplo, de pesquisar EXT, asterístico.pdf, para pesquisar só PDF, pouca gente sabia. Então foi aí que entra em cena uma nova fase, que é a inteligência artificial. Ao longo dos anos de 2010, né, empresas como a OpenAI, elas começaram a desenvolver um modelo de linguagem de programação, tá?
baseado no que a gente chama de redes neurais profundas, né? O que parecia ficção científica começou a virar realidade. Esses códigos, eles aprenderam a conversar, escrever texto, traduzir, resumir, programar, e tudo isso baseado no entendimento estatístico de bilhões de palavras. E é assim que a gente chega disso, que é o KD, nisso aqui. Ou seja, a evolução do KD ao ChatGPT, ela marca a transformação da internet como esse espaço de busca para um ambiente que, ao invés de ser burocrático, ele passa a ser um ambiente de diálogo. Sim, a gente tem um diálogo com a inteligência artificial. A gente saiu da era da informação para a era da inteligência. E aí eu vou perguntar para vocês, e nessa hora eu quero muito a interação de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente entender que a inteligência artificial gera uns riscos para a gente. Pediram para a inteligência artificial do Facebook, né, a Meta AI, crie uma imagem do Homem-Aranha plantando bananeira. E aí tá aí a imagem do Homem-Aranha plantando bananeira, né? A pessoa que postou isso até comentou aqui, eu acho que ela entendeu errado. Então a gente precisa observar como é que a inteligência artificial funciona para a gente ter um bom uso, né? Então eu vou fazer umas perguntinhas aqui para vocês, e agora eu quero a participação da galera, para ver se alguém sabe aí no chat, bota aí no chat que eu vou acompanhar aqui. Alguém sabe o que é? Marcial, uma nostalgia danada, né? Lembrou do KD, né? O Marcial mandou aí pra gente a nostalgia do KD. Eu queria que me levantasse a mão aí no chat, ou respondesse, quem é que sabe o que significa a palavra LLM? Alguém sabe o que significa LLM? Levanta a mão aí no chat. A gente tem 29 pessoas. Pessoal, quero que vocês me digam. Ó, o pessoal de Urubupanga News falou que não sabe. Vamos lá, alguém mais sabe o que significa LLM? Ó, a Leidiane também falou que não. Vamos lá. Mais alguém? Mais alguém? Alguém sabe? Quem mais sabe o que significa LLM? A Secretaria do Pessoal do Meio Ambiente lá de Ibiraçu também não, Ana Luísa também não. Então eu vou contar aqui para vocês brevemente esses nomezinhos, essas siglas. LLM é essa pessoa que o pessoal chama de inteligência artificial que a gente está usando. LLM, ela parte de um conceito que é o aprendizado de máquina. Basicamente, o aprendizado de máquina é um código de computador que ele testa uma informação, a gente chama de teste AB. Quando esse aqui não funciona, ele vai lá e testa um novo AB. Ou seja, eu tentei fazer uma função aqui, ela não funcionou, eu vou lá e faço a segunda. Quando a segunda funciona, ela volta lá no código e escreve no próprio código. Ó, isso aqui não é assim. A melhor forma de fazer isso é nesse formato aqui. Como se fossem camadas de neurônio mesmo. A gente tem um neurônio, a gente pensa, ele vai lá para o outro, vai para o outro, uma rede neural. E através do aprendizado de máquina, o machine learning, a gente segue para o deep learning. O deep learning, ele depende, que é o aprendizado profundo, né, de uma quantidade de dados muito grande para fazer o aprendizado profundo. Foi o machine learning que veio depois do Google, depois veio o deep learning e depois veio LLM, modelo grande de linguagem. Esse tipo de inteligência artificial que a gente usa hoje com o ChatGPT é um modelo de linguagem. Como é que funciona esse modelo de linguagem? Isso é muito legal, isso é muito legal. Basicamente, o que o ChatGPT faz, quando você pergunta para ele alguma coisa, ele faz uma combinação estatística de palavras. Se você escreve oi, estatisticamente, a probabilidade da próxima palavra ser tudo é muito grande. E se você escreve oi tudo, estatisticamente, a próxima palavra ser a palavra bem é muito grande. Então, o modelo grande de linguagem é uma estatística de predição. Ele vai prever qual é a próxima palavra. É assim que funciona o código do ChatGPT. Agora, qual é a próxima palavra, estatisticamente? Nesses bilhões de palavras de combinação. Então, o que ele faz é uma busca na internet com a combinação de todas as palavras subsequentes de acordo com
todas as anteriores. Se você tiver oi, tudo bem, qual é a próxima palavra que ele vai te sugerir? Então, a gente usa esse termo inteligência artificial, mas alguns filósofos, e inclusive o sócio do Google, o Sergey Brin, um dos caras mais inteligentes do mundo, o cara que fundou o Google, né? O nome da empresa é Alphabet, a empresa que tem por trás do Google. Ele diz que inteligência artificial é um termo que foi cunhado, que é largamente utilizado, mas que não é o termo correto. Porque, primeiro, não é inteligência. A inteligência, ela requer um fundamento biológico. A inteligência, ela parte de uma evolução biológica, certo? E ela nem é artificial, porque ela é feita por humanos. Então, o nome correto seria consciência treinada. Ela é uma consciência, é um algoritmo que tem consciência de si. Ele consegue mudar a si mesmo e é treinada por humanos. E a partir da LLM, quando a gente tem esse modelo de linguagem, a gente cria esse conceito que é a engenharia de prompt, que é basicamente o que a gente coloca lá na caixa de texto do ChatGPT. É o prompt. O que você está falando para ele? O que você está perguntando para ele? Certo? Então, a partir daí, eu vou trazer aqui para vocês um presente nessa live. Agora que a gente já entendeu, antes de dar esse presente, essa parceria que a gente fez aí com o Marinho, com a Abades, ela é para apresentar esse nosso workshop, é para vocês conhecerem o nosso workshop. O nosso workshop, ele tem algumas horas de duração, ele tem essa interação, ele não é uma palestra justamente porque ele precisa ser para um número limitado de pessoas. E agora eu queria abrir aqui, antes de dar esse presente, para ver se ficou claro para todo mundo como que surge o aprendizado de máquina, como que surge esse aprendizado profundo e como que surge esse modelo de linguagem natural. Se alguém ficou alguma dúvida, se alguém gostaria de entender melhor algum ponto, para saber exatamente que tipo de ferramenta que a gente está usando. Se entendeu que essa caixa de texto que a gente conversa é engenharia de prompt, se alguém quiser abrir o microfone, Leidiane, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente lá de Ibiraçu, Ana Luísa, é com vocês. Quiser tirar alguma dúvida, antes de dar o presentinho para vocês, de explicar como é que a gente se livra desse problema, pelo menos uma parte dele, né? A gente vai poder ter mais informações no workshop completo, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou aqui. Pessoal, tá aberto aí, podem perguntar, podem tirar as dúvidas aí agora, tá? Aproveita, porque depois ele vai dar o presente para vocês aí. Eu sei que esse presente vai ser importante para vocês aí. Dá um presentão para a galera se livrar de risco de LGPT, que às vezes LGPD, às vezes tá comendo bola aí e não sabe. Então, eu queria ver se tem alguém já que está utilizando aí nos seus processos, né, no seu trabalho interno aí já, a inteligência artificial, né? Se vocês já estão fazendo, se vocês já estão utilizando. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque na nossa conversa, né, o Vinícius e o Vitor também, nós detectamos que nós precisávamos levantar todas as ferramentas que podem contribuir para a administração pública, né? Então, nós estamos fazendo esse levantamento já para vocês, na área da saúde, da educação, na parte administrativa, licitações, promoção social, né, meio ambiente, então assim, segurança. Então, todas essas ferramentas nós estamos levantando para que a gente possa passar para vocês utilizarem da melhor forma possível aquelas que se adequam à realidade de vocês, né? Então, eu gostaria muito que vocês tirassem agora, nesse primeiro momento já, né, de pergunta, dúvidas que vocês tenham, né, aí, e também se o próprio computador de vocês, né, está adequado, né, está sendo utilizado de uma forma correta, porque o computador, eu sei que é antigo, tem muitas prefeituras que o computador é antigo, não foi renovado, né, não fez aquela modernização, né, é fundamental isso para vocês poderem colocar aí, a gente também tirar as nossas dúvidas aqui, porque quanto mais informação vocês colocarem para a gente, com certeza, mais informação a gente vai passar para vocês depois, né, pela realidade de vocês. E aí podem colocar qual é a dificuldade de vocês, o que vocês estão enfrentando hoje, para que a gente possa sentir mais de perto tudo isso, né, que vocês estão passando aí.
Vamos lá, pessoal. Quem é aí? O pessoal aqui da secretaria falou que está usando em pesquisa. Eu queria tirar uma dúvida. Vamos lá. Quem aí está usando de fato o ChatGPT? Conta aí pra gente. Pode. Eu não sei se ele apertou errado ou se. Estou iniciando ainda. Estou iniciando ainda. Berg, me tira uma dúvida. Você, para usar a inteligência artificial aí no trabalho, você precisou fazer o login no ChatGPT, né? Eu vou supor aqui que a que você usa é o ChatGPT. Esse login que você fez o seu login com a sua conta pessoal ou com a sua conta do trabalho? Vamos lá, essa informação é importante. Minha conta pessoal. Pronto, acabamos de identificar aqui, na prática, agora com o nosso amigo Berg, um problema. Ou seja, a gente já tem agora aqui um problema pronto. A gente está utilizando a nossa conta pessoal para fazer pesquisas, né? Mesmo que de forma inicial, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso serviço público. O que a inteligência artificial vai entender? Já que ela é um modelo de treinamento, ela vai entender que o Berg é funcionário público. Ou seja, a inteligência artificial já sabe que o Berg é funcionário público. Então, como é que a gente pode fazer, já que a ferramenta está aí, para conseguir que a gente use a inteligência artificial da forma mais adequada? É requisitar que a gente possa criar o nosso usuário dentro da inteligência artificial, mesmo que a gente esteja usando a versão gratuita, com o nosso login de trabalho. Vamos usar as nossas pesquisas, as nossas produções de texto, pelo celular ou pelo computador, vamos usar isso com a nossa conta de trabalho para fazer as coisas de trabalho e com a nossa conta pessoal para fazer a conta pessoal. Isso é uma das primeiras boas práticas que a gente tem. Beleza? Se alguém aí mais estiver utilizando o ChatGPT com a conta pessoal, segue aí a primeira boa prática, já estamos aqui dando um presente, vamos ter, não tem problema, o ChatGPT você pode criar quantas contas quiser, cria o seu login pessoal e tenha sempre esse trabalho, poxa, vou fazer uma pesquisa aqui lá do trabalho, vou mudar a minha conta aqui, igual a gente faz no Google Chrome, a gente faz no nosso navegador, que a gente pode ter mais de um login, tem problema nenhum, usa a conta, modifica e vai lá e usa outra conta para poder navegar no ChatGPT, né, com a conta correta. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, enquanto a galera vai falando aí se tem mais uma dúvida, só para a gente entender um pouquinho o potencial de uma inteligência artificial, tá? Eu vou mostrar um quadro para vocês mais na frente, vocês vão rir um pouquinho, mas eu vou logar aqui numa conta para poder mostrar para vocês aqui um vídeo muito interessante. O que aconteceu? Eu entrei no mestrado na UF, né, da área de ciência da informação, e cheguei na UF, o meu campus da UF era o IACS, Instituto de Arte e Comunicação Social. E aí eu cheguei lá, não era mais lá. A UF foi no campus do Gragoatá e criou um novo prédio. O Instituto de Arte e Comunicação era em outro lugar. Cheguei lá, gente, completamente perdido. Completamente perdido. Não sabia onde era nada. Falei, meu Deus, o campus é novo, estava acostumado, tinha estudado lá em 2007, né, na graduação. Falei, bem, vou me achar aqui. Cheguei na coordenação, eles me entregaram como é que chama? Uma planilha com os locais e as aulas. E eu queria muito compartilhar essa planilha com vocês, né? Eu vou carregar aqui o e-mail e pronto, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar isso aqui. Pronto, tá aqui. E eu vou compartilhar isso aqui com vocês antes de dar esse presente para vocês, só para vocês entenderem o potencial da inteligência artificial. Pronto. Vamos lá. O que eu fiz? Eu criei uma página em HTML, como se fosse um chat GPT, e essa daqui é a planilha. Olha a planilha que eles me... 2025.
Quadro de salas, vocês podem olhar aqui embaixo, vocês vão observar que aqui tem segunda-feira no IACS, bloco J1, introdução à publicidade. Então essas são as aulas que tem lá no IACS. E aí o que eu pensei? Eu falei, cara, eu trabalho com inteligência artificial, eu abri o meu programinha, onde eu faço a configuração na inteligência artificial, tá aqui o programa. Vocês podem observar aqui, essa primeira aba aqui é onde eu aponto lá para o site, tá? Nessa segunda caixinha é onde eu pego aquela planilha e transformo em o que a gente chama de Big Data, lá para alimentar uma inteligência de aprendizado profundo. Olha só como é que eu transformei aqueles dados nesses dados aqui. Gente, eu fiz isso tudo com inteligência artificial, tá? Eu fiz uma inteligência artificial para criar outra. Isso é o famoso agente de IA. Ao invés de ser uma inteligência artificial generalista, igual ao ChatGPT que responde tudo, eu criei uma só para essa função. É o que a gente chama de agente. Então ele pega essa planilha, que ela está com célula mesclada, está com isso tudo aqui, e transforma em dados normalizados. É como se fosse uma lista direta, ó, diretona. Então, a partir daí, eu transformei isso num código de programação dizendo, olha, segunda-feira é segunda-feira, professor tal é o professor tal. Esse é o famoso código que a gente chama de JavaScript, né? Esse código é o JavaScript, né? E aí eu estou mostrando aí nesse vídeo, eu estava mostrando para minha orientadora. Basicamente, eu vou lá, transformo isso numa inteligência artificial, eu vou tentar botar aqui numa qualidade melhor. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a qualidade aqui. Pronto. Acho que agora vai ficar melhor de vocês verem. Pronto. Ou seja, eu estou usando o Llama 3, que é a inteligência artificial do Facebook, do Meta. Ou seja, eu pego emprestado a inteligência artificial do Meta e pergunto lá na página que eu criei. E detalhe, tá, gente? Se vocês observarem, olha a barra de endereço aqui em cima. C, usuários, João Vinícius, documentos. Ou seja, isso eu estou rodando localmente, na minha máquina. Eu criei uma inteligência artificial na minha máquina. E aí eu pergunto para a inteligência artificial, quais aulas tem segunda-feira no IACS? E aí a inteligência artificial vai lá naquela planilha feiosa, que é essa planilha feiosa aqui, e me cospe uma resposta bonitinha. Ó, segunda-feira no IACS, no bloco J3, na sala tal, de 9 às 11. Ou seja, eu, inclusive, né, o pessoal lá da Universidade Federal Fluminense, aqui é mostrando como é que foi o processo, né? Como é que a inteligência artificial fez. Pegou a pergunta, pegou os dados, foi lá no meu código, verificou, chamou a inteligência artificial. Isso aqui é o famoso prompt. Não sei se vocês conseguem ler daí. Você é um assistente acadêmico especializado em informar detalhadamente sobre aulas e disciplinas. E ela vai lá e me dá a resposta. Output, aqui do lado direito, ela aparece a resposta toda aqui pra gente. E vai lá e bota na minha página. Então, pessoal, isso é o poder de uma inteligência artificial bem usada. O pessoal da Prefeitura de Ecoporanga falou que na comunicação eles utilizam praticamente em tudo. Ajuda muito nessa questão de fluxo. Ajuda em roteiro de vídeo, criação de cartazes, legenda, e até mesmo responder às pessoas na rede social. Bem útil. Agora eu vou perguntar para o pessoal da Prefeitura de Ecoporanga o seguinte. Agora é a hora que eu vou entregar esse presentinho para vocês. Vocês conseguiram ver o que eu fiz? Eu criei o primeiro agente de inteligência artificial da Universidade Federal Fluminense. A Universidade Federal Fluminense, apesar de ter a sua área de TI, eles não utilizavam a IA para esse tipo de coisa. Ou seja, a gente não pode usar só a inteligência artificial como um chatbot. Oi, tudo bem? Ele responde, resume esse texto para mim. A gente pode transformar isso em agentes. Foi como o Marinho falou. A gente tem muitas ferramentas. No final eu vou mostrar com calma para vocês o ChatGPT, senhoras e senhores. Ele é uma ferramenta, uma única ferramenta, que ela pode se desdobrar em várias. É o canivete suíço das ferramentas. Então eu vou voltar aqui para a nossa apresentação e eu vou mostrar para vocês o presentinho que eu vou dar para vocês agora. E quem vai me responder isso é o pessoal da Prefeitura de Ecoporanga. Não, antes de você mostrar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, antes que eu perca esse time aí. Claro. Na última conversa que nós tivemos, e agora eu acho que você demonstrou muito claro isso para mim,
porque o que a gente busca, na verdade, é ajudar o município a ele fazer monitoramento, avaliação, diagnóstico, né, acompanhar, fazer o acompanhamento de projetos, de ações internas, né, de processos e tudo mais. E aí você colocou aí agora que você criou o seu próprio agente da inteligência artificial. Exatamente. Então, sendo assim, hoje seria possível a gente, junto com os municípios, começar a pensar em cada município ter o seu agente de inteligência artificial para que possa fazer aquela comunicação que falta dentro das prefeituras, na verdade, né? Falta muito esse, não sabe quantos que tem, o que a saúde tem a ver com a educação, sabe aquela história que tem dentro da prefeitura? Então, assim, hoje a gente consegue fazer esse trabalho. Perfeitamente. Marinho, a gente tem 2 nomes técnicos, que é o fine tuning, que é basicamente um ajuste fino. A inteligência artificial, ela passando por um ajuste fino, ela consegue buscar em base de dados, igualzinho eu fiz nesse Excel agora com a Universidade Federal Fluminense, e trazer uma informação para a gente tratada, trabalhada, em forma de relatório. É isso, é super possível. E, de novo, fazer cartaz é uma ferramenta, legendas é uma ferramenta, fluxo, roteiro de vídeo é uma ferramenta, e ir nas bases de dados públicas é outra ferramenta. Então, assim, é muito importante que a gente esteja seguro, que a gente saiba as boas práticas, que a gente não caia no risco de vazar dados na LGPD, mas é muito importante que a gente saiba a dimensão da ferramenta que a gente tem na mão. Eu vou com o pessoal da Prefeitura de Acoporanga fazer essa pergunta aqui. Vamos lá, presente. Como é que a gente se livra do risco de LGPD? Não vou dizer para vocês que isso resolve todo o problema. Resolver todo o problema é cada setor ter a sua própria inteligência artificial. Mas, enquanto os processos burocráticos, os editais, ainda não aconteceram, o que a gente pode fazer para tirar o nosso da reta? Vamos lá. Abrir o ChatGPT. Quem quiser fazer junto agora comigo, eu vou ficar muito contente. Abrir o ChatGPT. Fiz o login. Todo mundo aí tem login no ChatGPT, né? Vamos lá. Eu quero que o pessoal da Prefeitura de Acoporanga me fale a verdade para ver se eles fizeram de fato isso mesmo. Vamos lá. Clicamos lá na nossa fotinha. Quem quiser acompanhar aí junto comigo, por favor. Clicou na fotinha. Ele vai abrir essa janela. Beleza? Abriu essa janela, a gente vai clicar em configurações. Tá todo mundo aí acompanhando? Todo mundo acompanhando? Todo mundo fazendo junto? Vamos lá. Aí ele vai abrir a janela de configurações. Dentro da janela de configurações, nós temos controlar dados. Eu gosto muito dessa palavra, controlar. Vamos controlar os nossos dados. Clicamos em controlar os dados, a gente vai abrir essa janela. Dentro dessa janela, nós temos o nosso maior algoz atual do mau uso de inteligência artificial. Melhorar o modelo para todo o mundo. Todo mundo. Eu quero que vocês me digam com honestidade, com sinceridade, quais de vocês fizeram esse passo a passo aí no ChatGPT de vocês e esse botãozinho estava escrito ativar. Eu aposto, Marinho, o que eu posso apostar com a galera? Um ovo de Páscoa. Eu aposto um ovo de Páscoa. Ó, o Pedro Durval estava ligado. O do Pedro Durval já confirmou que o dele estava ativado. Quem mais estava com isso ativado? Berg estava ativado. Quem mais? O pessoal da Prefeitura de Acoporanga, está ativado ou não? Planejamento de Irati. Está ativado, né? Marcial, está ativado, né? Ou seja, vamos lá agora, o presentão que eu dou para vocês. Pessoal, clica em ativar e ele vai ter este botão. Esse botãozinho vai aparecer aí para vocês. Melhorar o modelo para todo mundo. Vou ler. Permite que o seu conteúdo seja utilizado para treinar os nossos modelos e aprimorar o ChatGPT para você e todos os outros usuários. Meus amigos, se você colocou um CPFzinho de alguém
um endereçozinho de alguém no chat GPT, eu sinto muito. Todos os outros usuários podem ter acesso. E eu provo. Eu já peguei o chat GPT, eu vou chamar de cuspiu, tá? O chat GPT já me cuspiu um edital inteiro. Ele não escreveu, ele não gerou o edital inteiro. Ele me deu o edital numa área da prefeitura que precisava de login. Ou seja, como que o chat GPT achou isso na prefeitura? Não sei. Alguém colocou lá. Então, se vocês puderem, vocês vão ali e desligam esse botão. Por gentileza. Isso já resolve, meus amigos, 50% do problema de multa, LGPD, processo administrativo e até risco de exoneração. Esse é o presente que a Educaí Brasil está dando nessa live para vocês, em homenagem à parceria com o nosso amigo Marinho, em homenagem à Abades. É muito claro que no nosso workshop a gente vai mergulhar nas ferramentas, a gente vai falar sobre isso de formas muito mais profundas, a gente vai poder fazer isso junto, mas passando por esse processo, a gente já tem aqui 50% do problema resolvido. Já é uma excelente, boa prática. Tá? Eu sei que eu agradeço, você agradece, a maioria dos gestores agradecem, o pessoal da LGPD, do Tribunal de Justiça, todo mundo agradece, tá? E aí agora, para falar um pouquinho mais do nosso workshop, gente, a maioria das pessoas está usando o ChatGPT como uma serra elétrica para cortar um pão. Eu sinto muito, eu preciso falar isso enquanto especialista da área. É muito parecido com a minha avó, que há uns 10 anos atrás ganhou um iPhone. Meu tio resolveu dar um iPhone para minha avó. Minha avó usava o iPhone para 3 coisas, como despertador, para falar no Zap e jogar buraco. Gente, o iPhone ele faz tanta coisa, tanta coisa. Então, assim, minha avó tinha uma serra elétrica para cortar um pão com o seu iPhone. E, basicamente, o ChatGPT nas nossas mãos, ele é uma serra elétrica para cortar um pão, assim. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou dar só um gostinho, né? Isso vai carregar, tá bem pequenininho aqui, eu não sei se eu consigo dar um zoom nisso, consigo. Isso é uma lista que vai receber quem participar do workshop de 100, não 1, não 2, não 10, 100 agentes de IA que fazem tudo isso que vocês falaram com uma frase. Submagic, SEMrush, Logo Livre, Podcastle, tudo, Killbolt, Chat, o Gama App faz essa apresentação aqui que vocês estão vendo. Então, assim, isso é uma lista aqui vocês nessa lista só estão vendo 23, né, 25, aqui tem o teleprompter, que é o que eu estou usando para conversar com vocês, tem uma inteligência artificial que está nesse momento gravando essa tela e trazendo um resumo que eu vou mandar para vocês depois. Então, assim, temos muitas ferramentas. Imagina toda chamada de vídeo que você faz, que você precisa anotar aquela sua ata, a pauta, já tem uma IA que faz isso, tá? Então, assim, estejam conosco, estejam com a Abades, corram atrás, levem essa mensagem de segurança e de possibilidades, desse mundo de possibilidades para vocês, para as secretarias de vocês, para as instituições, para as fundações, porque é muito importante que a gente tenha ciência. Eu queria muito criar um desenho, eu vou ver se eu peço a inteligência artificial para criar isso para mim, que é uma caixa de ferramentas chamada ferramentaria. Tá, beleza. Vou ter uma reunião com o prefeito e eu preciso anotar tudo que ele fala. Qual IA que eu uso? Putz, eu fiz o workshop de boas práticas lá com o pessoal da Abades, com o Marinho, e eu sei exatamente qual ferramenta usar. Toma aqui. É fácil de usar, é simples, não precisa ter medo. A gente precisa aprender a usar a inteligência artificial melhor do que a gente usou o Google. Nós usamos muito mal o Google. O Google ficou aí 20 anos e a gente usou pouco. Vamos aproveitar essa ferramenta maravilhosa que a gente tem nas mãos para melhorar a nossa produtividade e entregar um trabalho cada vez melhor, porque a gente gosta, a gente é competente, a gente é eficiente, então vamos sim fazer isso,
vamos correr atrás, porque a gente tem 1 milhão de possibilidades. Não sei se vocês conseguem ver que eu vou aqui no vasinho de planta. Olha que legal essa apresentação. Ela vai lá no vasinho de planta e faz aí um muito obrigado ao Marinho, a Abades, a todos vocês. A gente vai deixar os nossos contatos aí para quem quiser tirar alguma dúvida. E Marinho, mais uma vez, muito obrigado. Todos vocês aí, nós somos 25 pessoas aí na live. Muitíssimo obrigado a todo mundo. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, Marinho, te passo a palavra. O mais importante é que vocês saiam daqui com essa experiência, mas que vocês transmitam essa experiência para o chefe do executivo, né? Ou quem é da Câmara Municipal, para o presidente da Câmara, que é o chefe lá do parlamento, né? Então, assim, por que eu digo isso, né? Eu vejo muitos municípios querendo participar das nossas ações, querendo ter um programa de integridade e governança pública que faz toda a parte de gestão do município, ajuda o município a fazer, a Rede Mensageiros da Sustentabilidade, né, que é um projeto nosso que é para capacitar, qualificar lideranças comunitárias, para ajudar as secretarias a avançar os seus projetos, as suas ações, mas não consegue falar com o chefe do executivo, não passa o que vocês aprenderam para o prefeito ou a prefeita. Isso é muito ruim. Vocês sabem por quê? Porque ele tem tanta coisa na cabeça, a alta administração ela tem tanta coisa na cabeça que ela acaba não dando valor a situações tão importantes como vocês estão vendo hoje. E então, a palavra de ordem, Marinho, é conformidade. A melhor abordagem para chegar é conformidade. Você e seu órgão podem estar quebrando muita coisa de LGPD e só vai piorar, isso é urgente. Não, eu não tenho dúvida que vocês estão trabalhando em termos de segurança, né? Com segurança, tranquilidade, para que o prefeito fique seguro também. Eu vi que tem gente da ouvidoria aqui, do controle interno, né? Então, assim, são situações, pessoal, que a gente precisa realmente ter atenção. Olha, quantas pessoas participaram, ficaram super empolgados, né? Ah, não, puxa vida, nós temos que ter isso aqui, nós temos que participar, nós temos que avançar, né? Mas não conseguem transmitir para o prefeito ou para o presidente da Câmara, que são as pessoas que têm a caneta na mão para poder fechar essas parcerias para vocês, e aí vocês acabam perdendo uma oportunidade, né? Porque vocês não conseguiram passar isso adiante. Então, assim, eu estou deixando muito claro isso para vocês, porque é o que está acontecendo. Quantos secretários já vieram falar comigo, conversar comigo? Marinho, para a gente aqui seria excelente esses projetos, mas eu não consegui ainda passar para o prefeito, eu não consegui falar com ele. Você imagina ter um workshop na cidade de vocês, né, falando sobre isso, mostrando na prática, não somente para vocês, mas para todos os servidores, né, que trabalham com inteligência artificial. Então, assim, o que eu digo para vocês é de coração, né? Nós queremos fazer muito por vocês, nós queremos trabalhar muito pelo servidor público, mas somente as nossas lives não vai resolver o problema de vocês, né? Não adianta, eu posso trazer aqui 300 lives, 300 especialistas, né? Mas se vocês não colocarem em prática, né, colocar ali, vivenciar aquilo ali, né, porque é igual uma licitação, né, tá lá a lei da licitação lá, tá a LGPD lá, tá tudo lá, né, mas quem que leu uma LGPD aqui? Quem é que pegou uma outra legislação e foi a colocar em prática no seu município? É muito raro, é muito raro. Então, eu quero deixar muito claro isso para vocês, tá? Por favor, levem que é a importância. Isso só foi, gente, olha, a pontinha do iceberg que vocês viram aí, né? Tem muita coisa, e o Vinícius pode muito bem complementar isso, porque ele sabe muito mais do que eu nesse sentido. É muito pouco ainda, né, que a gente está iniciando, tá nascendo ainda esse projeto com vocês. Mas para a gente continuar, as pessoas que realmente, o administrador, na parte de administração, né, quem é a pessoa que realmente pode fazer a diferença ali junto com o prefeito. Então, assim, mas vocês precisam fazer esse exercício, tá? Por favor, isso aí é só um alerta para vocês, tá? Porque eu vou ser sincero para vocês, eu fico com o coração apertado, Vinícius, quando eu vejo um secretário entrando em contato comigo
que ele não conseguiu ainda falar com o prefeito, cara, da importância daquele programa, daquele projeto para ele, né? Então, assim, a gente precisa começar a mudar isso, né? Nós temos que ter uma interação. Se vocês são secretários, vocês têm que falar com o prefeito, né? Se o prefeito não está dando esse respaldo para vocês, me desculpem, mas tem alguma coisa errada. Não está muito certo, né? Então, assim, vocês estão ali, né? Ali. Então, isso está errado, né? Porque quando eu falo de prefeitura, eu falo de uma unidade, né? Eu falo de um único órgão, né? Uma única instituição. Então, assim, ela precisa se falar, ela precisa se comunicar para dar certo, né? Porque senão a gente está enganando a população, a gente está apagando fogo e a gente não está caminhando da forma correta. Então, amigos, eu quero deixar isso bem claro para vocês. É um desabafo meu, vocês desculpam até, mas assim, é porque eu fico com o coração apertado de ver secretários sofrendo, sabe, se virando nos 30, sabe, tendo que fazer um monte de coisa, que capacitação quem tem que pagar de vocês é a prefeitura, é obrigação da prefeitura de ter um corpo técnico qualificado, né, preparado para atuar, né, e aí por isso que muita gente sai, né, vai procurar uma outra oportunidade porque não tem a oportunidade de crescer dentro da prefeitura que ela está atuando, né? Então, assim, eu quero deixar isso aí bem aberto e pode estar aberto aí para vocês fazerem perguntas aí para o Vinícius está à disposição de vocês, tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, né, para a gente poder colocar. E depois nós vamos mandar um questionário para vocês, né, a gente já conversou lá naquela reunião, mas eu vou mandar um questionário para vocês colocarem, de repente, qual é a necessidade de vocês, o que é a dificuldade de vocês, para que o Vinícius possa preparar, né? E já está preparado o workshop dele e tudo mais, mas ele aperfeiçoar esse workshop dele dentro da demanda de vocês, né? Porque vai acontecer isso. Precisa disso, né? Precisa ter a demanda que vocês têm, né? Que vocês necessitam, a dificuldade de vocês, para que a gente possa preparar de uma melhor forma possível esse trabalho com vocês, tá bom? E Marinho, eu queria dar um depoimento aqui também. A gente fez esse workshop para uma empresa e o feedback do contratante foi que a sensação que ele teve após o workshop foi que, por o valor de uma contratação, é como se ele tivesse contratado um assistente para cada colaborador dele. Ele está assim nas nuvens, porque ele teve um assistente, as pessoas usavam o ChatGPT, mas era como se o ChatGPT falasse em russo e a pessoa falasse em português, entendia muito pouco. Depois do workshop, o ChatGPT, a inteligência artificial e os colaboradores passaram a falar a mesma língua. Então eles puderam utilizar muito mais a ferramenta. Não tenho dúvida disso, que isso aí a gente vai... as pessoas vão notar isso, vão reparar isso, mas eu volto a bater naquela tecla, né, gente? Olha, não adianta, tá? Tem que falar para o prefeito que tem que investir, sim, em tecnologia e inovação, né? Porque se ele não investir em tecnologia e inovação, a prefeitura, a administração de vocês vai ficar para trás, né? Não vai ser um curso ou outro que vocês vão fazer que vai solucionar o problema de uma prefeitura, né? Não vai solucionar, né? E eu estou muito empenhado nessa área de tecnologia e inovação, né? Junto com a Educaí, para a gente poder fazer realmente uma coisa diferente, né? Eu não quero fazer a mesma coisa que muita gente faz aí, sabe? Aproveitando de situações, cobrando um absurdo de consultoria para os municípios, que é um absurdo, 300 mil reais, 200 mil reais de consultoria para poder chegar e não ensinar nada, na verdade, né? Então, o servidor, ele acaba saindo de uma situação sem saber nada, né? Então, isso não é bom, porque quando essa consultoria sair, como é que vai fazer esse servidor? Como é que ele vai dar continuidade no trabalho dele, né? Como é que ele vai fazer? Vai parar tudo, né? Já basta 4 em 4 anos mudar, né, toda a logística da administração pública, né? Mudou o prefeito, muda tudo, né? Então, assim, não dá mais para a gente deixar isso acontecer, né? Então, eu gostaria muito para deixar isso para vocês analisarem. Pessoal, olha, é natural, tá? A gente está aqui abrindo o jogo para vocês, para que vocês tenham esse alerta, né? Existem situações complicadas que vocês podem ter problema mais tarde, ou o próprio prefeito,
né? Ele pode ter situações aí que podem comprometer muito, né, a vida do prefeito. Então, assim, tem que chegar e colocar tudo isso que vocês estão escutando aqui para eles, né, para as pessoas que são responsáveis aí pela... Eu sei que a correria do prefeito é grande, eu sei tudo isso, mas numa reunião de grupo, né, que vocês devem fazer, né, deve ter um grupo gestor, né, vocês pegam, aproveitam a oportunidade. Olha, pessoal, eu assisti uma live que é um alerta para a gente aqui, né? Nós estamos trabalhando, mas nós estamos patinando, né? Nós não estamos fazendo a coisa acontecer da forma correta. Aí vocês alertam, né, aos prefeitos e ao prefeito e ao secretariado, né? Porque nem todos os secretários estão aqui hoje. Você imagina aí, quase 6 milhões de servidores no Brasil. Hoje nós estamos aí, começamos com 30 e poucos, agora nós estamos com 23. Né? Então, assim, o interesse, né? Vamos lá, colocar um ponto de interrogação. Precisa ter o interesse, sim, nessa área, que essa área está mudando o mundo, né? Muito obrigado, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar também depois, isso é importante, tá? Vocês têm aí o canal de comunicação com a Abades. Fala, olha, eu senti falta desse conteúdo. Justamente para a gente fazer o que o Marinho falou, fazer esse ajuste fino para chegar com um workshop cada vez mais completo para vocês. Perfeito, perfeito. Pessoal, olha, eu quero agradecer aí a presença de todos, né? A gente vai estar lançando aí, vocês sempre vão receber mensagens nossas, né? A gente tem agora o contato de vocês, né? A gente está procurando levar o máximo de informação possível. Provavelmente aí podem falar aí para a área de desenvolvimento econômico, né, da cidade, né? Porque a nossa ideia também é melhorar a parte de emprego, de geração de renda nos municípios, né? E também melhorar também a saúde financeira dos municípios, que a gente sabe da dificuldade que é, porque sem ter uma saúde financeira instável, né, a gente sabe que é muito difícil você tocar uma cidade, né, você alavancar uma cidade. Então, a gente vai estar trazendo aí a nossa próxima live, vocês vão estar recebendo, provavelmente vai ser a Câmara de Taiwan, né, eles vão estar falando aqui com os empresários, né, falando sobre todas as ações, como eles podem contribuir para que o município possa crescer, avançar e até, inclusive, buscar investimentos lá fora, né, e trazer empresas também para dentro da cidade de vocês aí, mas tudo isso precisa ser com as pessoas ali que realmente têm precisam passar para as pessoas que têm esse poder de realmente de mudar a situação e colocar ali, assinar, falar, não, nós vamos estar junto nesse processo que nós queremos avançar e seguir em frente. Tá? Então, aqui, o que a gente quer é colaborar com vocês. O que nós queremos é contribuir com os municípios, porque a gente sabe que se o município está bem, a cidade está bem, a população vai estar bem. Então, vai estar bem na saúde, na educação, na segurança, né? Então, nós estamos aqui de passagem, né? Nós estamos aqui de passagem nesse mundo, né? Nós temos que deixar o nosso legado, deixar de uma forma bem positiva, para que quem tem filho, quem tem neto, né, as pessoas que acreditam, né, que realmente a gente está passando aqui para deixar para a próxima geração algo melhor, né, possa fazer isso da melhor forma possível, se qualificando, levando conhecimento, porque não adianta só falar da boca para fora, né, Vinícius? Educação, educação, educação. Ah, educação é tudo, mas aí a gente acaba vendo assim e fala assim, puxa vida, eu estou esquecendo de me capacitar, de me qualificar, né? Então, isso que é o importante. Tá bom, pessoal? Olha, pode falar. Eu vou encaminhar para o pessoal da prefeitura, lá da comunicação de Acoporanga. Eles perguntaram como que ele consegue se aprofundar um pouco mais sobre essa inteligência artificial personalizada. Então, eu vou encaminhar para vocês, vou pedir para o pessoal da Abades encaminhar para vocês aí um link legal de estudo. Muito bom, perfeito. Pessoal, olha, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado pela atenção de vocês. Né? Esperamos ter contribuído com vocês, né? Agradecer o Vinícius, agradecer o Vitor por essa parceria, que eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser muito positiva, né? Nós estamos aí trabalhando muito para isso, para que vocês possam ter o melhor. A verdade é essa, nós queremos levar o melhor, não enrolar ninguém, é colocar para trabalhar mesmo, fazer a coisa acontecer, né? Tirar do papel e colocar na prática. É isso que eu falo com todo mundo que vem ser parceiro da Abades. Precisamos colocar na prática, né? Porque senão não adianta. Muito blá, 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 muita conversa não funciona. O que precisa acontecer é que o servidor precisa treinar.
precisa vivenciar tudo isso, né, para dar certo. Então, olha, fiquem com Deus e até a próxima live aí. Muito obrigado a todos. Valeu, um abraço, pessoal. Obrigado.